Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Fazendo os últimos ajustes aqui. Fazendo os últimos ajustes. O áudio está ok? Áudio ok. Só um minutinho aqui, pessoal. O áudio está ok? Áudio ok. Só um minutinho aqui, pessoal. O áudio está ok? Telefone aqui. Áudio tocou. Só um minutinho aqui, pessoal. Só um minuto. Telefone aqui. Tocou. Só um minutinho aqui, pessoal. Beleza? Pessoal, estou de volta. Apenas te fazer aqui uns ajustes técnicos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje é quinta-feira, hoje, né, mentor? Quinta-feira. Dia do caranguejo, mentor. Dia do caranguejo. Pessoal, conforme combinados, né, nossas lives aí do meio-dia. Todos os dias com um conteúdo aí diferente. Para os nossos estudantes, nossos curiosos, nossos empreendedores aí da área de manutenção de celular. Boa tarde, Phone Service. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Então, a livezinha aqui de 30 minutos, rapidinho, né? Para a gente sempre estar falando um pouco da área de manutenção de celulares, vendas, assistência técnica, tudo relacionado
ao mercado de smartphones, né? Eu venho trazendo conteúdos para vocês aí variados durante essa semana. E aí, conforme o combinado, a gente vai diversificando, né, os assuntos. Nessa semana eu estou tocando mais na parte de posicionamento, mudança de mente, empreendedorismo em geral. E aí, na próxima semana eu quero falar mais um pouquinho aí da parte técnica, certo? E aí, sempre é importante, como eu sempre digo, deixe, né? Quem for assistir a live ao vivo, já deixa aí uma pergunta, um assunto relacionado que vocês querem que eu fale, né? Aborde aí nos próximos temas, ok? Então, pessoal, hoje eu quero falar, né, sobre o poder da marca, né? Um assunto bem importante que, com certeza, se eu tivesse começando hoje, né? Começando hoje, pelo que eu vi aí durante essa minha longa caminhada na área de manutenção, percebi, né, que o poder de uma marca, pessoal, bem elaborada, ela é muito importante, né? Porque a marca, ela traz autoridade para você, né? Ela traz uma imagem de credibilidade, de autoridade, né? E aí você consegue ter aí um negócio mais sério, na verdade, né? A gente vê aí muitos perfis bagunçados aí nas redes sociais de qualquer jeito, e isso aí pode estar relacionado justamente à sua falta de sucesso, seja ela em qualquer área, não somente na área de manutenção, certo? Então vamos começar aqui, o poder da sua marca. A marca não só é um logotipo, né? É como você transmite valor e confiança, como eu acabei de falar, né? Então, quem já está na live, né? Se você tem uma logomarca ou se não tem, já comenta aí, se sim, se tem, caso não tenha, comenta não, né? E por que isso importa? Uma marca forte aumenta a tua credibilidade e atrai mais clientes. Isso com certeza. Então, como alguns de vocês sabem um pouco da minha história, eu estou há muito tempo no mercado, e, de certa forma, eu já construí um nome, né? Eu já tenho um nome no mercado muito forte, então as pessoas por si só já me procuram, principalmente pela propaganda boca a boca. Mas não só por isso eu relaxei, né? Eu também estou todo tempo ali atualizando o meu perfil no Instagram, no TikTok, no YouTube, deixando na melhor aparência possível, porque isso é importante para mim, né? Não somente para as pessoas que me conhecem, mas para as pessoas que vão me conhecer. Então eu tenho que me apresentar de uma maneira bem profissional, certo? Porque isso importa, né? Uma marca forte aumenta a credibilidade e atrai mais clientes, né? Eu tenho, por exemplo, os meus clientes, eles não chegam para mim somente pelo YouTube. Eu tenho outros canais, né, de onde eu divulgo, dou dicas de manutenção, e alguns reparos que eu faço aqui no laboratório acaba trazendo aí mais clientes. Tudo porque sempre eu estou publicando ou atualizando alguma coisa. Pessoal, tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Ok? Então vamos aqui para o primeiro ponto. Eu acho que eu trouxe 5 pontos hoje. Vamos aqui para o primeiro ponto. Marca pessoal ou marca criada? Né? Marca pessoal ou marca criada? Não é? Quando você usa sua própria imagem, humanização, né? Conexão direta com o público. Eu já pensei em algumas vezes em colocar no meu canal do YouTube, eu já coloquei o logo da Geração Tech. Aí eu já tirei. Eu já fiz isso umas 2 vezes. Mas eu entendi que o meu conteúdo ele tá direcionado mais à minha imagem. Então eu tirei o logo da Geração Tech e coloquei a minha foto. Porque no momento que eu tô, que é de compartilhar conteúdos no canal do YouTube, então a minha imagem, né, como professor, como mentor, como consultor técnico, é o que se adequa mais ao meu canal, a minha imagem. Então eu pensei que a marca ia ficar melhor, mas eu fiz uns testes.
Com a marca, quando eu coloquei a logomarca, o meu canal ficou menos engajado. Quando eu coloquei a minha foto, o meu canal engaja melhor. Então, como eu já tenho, como vocês sabem, eu tenho uma imagem muito forte no mercado de manutenção, então hoje eu prefiro trabalhar com minha imagem, certo? Mas isso aí, pessoal, vai de como você está começando. Quando você é empresa, logicamente, você quer abrir um negócio de manutenção, você pode trabalhar a sua marca e, paralelamente, você trabalha a sua imagem como representante daquela marca. Então, tudo isso aí tem que ser estudado, né? Como é que você quer a sua estratégia de mercado para a melhor maneira de você utilizar a marca ou a sua imagem, ok? Quando criamos um nome comercial, né, é escalabilidade e separação da sua figura pessoal. Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais gerar conteúdo, você vai crescer, vai querer se expandir. Então, você começa com a marca. E aí você vai agregando a sua imagem, a sua marca. Pessoal, então tudo isso aí é muito, muito sério. Você tem que estudar o seu negócio a médio e longo prazo. Porque você não vai conseguir estar dentro do seu negócio sempre. Você vai ter funcionários, atendente, você vai expandir, criar outras lojas, quem sabe criar franquias, ir para outros estados. Então, com certeza, aí uma marca forte se adequa mais ao teu negócio. Então, pessoal, a questão aqui é você estudar o mercado e escolher a melhor maneira entre marca pessoal ou uma marca criada, uma logomarca, beleza? Vamos aqui para o nosso próximo ponto. Ponto 2, organização e identidade visual, né? Hoje um perfil ele tem que ser extremamente profissional, tem que ser extremamente organizado, né? Com uma paleta de cores, fontes e postagens aí organizadas, né? As postagens não podem ser desorganizadas, porque como eu falo, hoje o nosso perfil, seja ele no Instagram, no TikTok, no YouTube, ele é uma vitrine. Né? É a maneira como você se apresenta. E hoje o cliente ele é muito exigente, ele é muito observador em relação aos detalhes. E tenham certeza de uma coisa, se um cliente observar um pequeno detalhe que não agrada a ele, ele não vai entrar em contato contigo, não vai fechar negócio contigo. Mas se o cliente se agrada com o que está vendo, perfil organizado, bacana, com certeza ele vai te procurar, tá entendendo? Exemplo simples, evitar. Como é que você deixa o seu perfil mais organizado? Evitando fotos pessoais, né? Evitar fotos. Porque pessoal, isso é muito estratégico, né? Essa variação de fotos profissionais com foto de festa, lazer, isso aí não traz uma credibilidade para um perfil tão profissional. Então você pode ter dois perfis. Pode ter um perfil profissional e um perfil pessoal, certo? Para poder manter as informações claras. Deixa eu não entender, o perfil desse cara, ele é profissional ou ele é um perfil pessoal? Por exemplo, o meu perfil do Instagram, ele tem a minha foto, mas eu só posto conteúdo profissional, eu não posto nada pessoal, só nos stories, né? Que ali em 24 horas, em 24 horas some. Então, de qualquer forma, o perfil ele tem que ser organizado, o conteúdo tem que ser todo estratégico. Pessoal, não tem sentido você estar vendendo o seu serviço num perfil onde você está em bar, num perfil onde você está em festa, onde lá a foto do perfil não tem nada a ver com o que você quer vender, não tem nada a ver com assistência técnica, não tem nada a ver com vendas, não tem nada a ver com o que você quer entregar. O cliente vai ficar confuso. Esse cara, ele é aventureiro, ele diz que conserta ou não conserta, como é? Ele vai ficar confuso. Então isso aí tem que ter tudo muito bem elaborado. Você tem que entender o que você quer, você tem que ter foco, ok? Ponto 3, né? Equilíbrio no conteúdo, né? Entretenha e eduque. Mostre bastidores, dicas, curiosidades. Isso tudo está relacionado ao que você faz, né? É o que eu falo, mostra a tua bancada, mostra a tua ferramenta, mostra uma análise, mostra um diagnóstico, porque essa interação com o teu público vai mostrar que tu tem autoridade.
Cara, é uma coisa muito séria. Se tu tem uma bancada top, se tu tem equipamento, mostra o que tu tem. É como eu falo, você tem que vender os teus equipamentos. Não é vender para o cliente. Vender, que eu digo, é entregar algo do equipamento em funcionamento. Ó, pessoal, esse equipamento faz isso. Ó, é com esse equipamento que eu faço esses procedimentos. Isso aí engaja muito. Tem pessoas que se sentem curiosas para saber como tu trabalha, para saber como é o teu procedimento na bancada. Então isso aí é muito importante, porque cria uma conexão. Tá entendendo? Dicas, né? Você vai fazer uma dica de reparo, uma dica de uma manutenção preventiva, de uma limpeza, de um celular, de um conector. Você tem que agregar valor ao teu conteúdo, né? E curiosidades do seu dia a dia, de uma troca de de um procedimento, de uma troca de bateria, né? E aí você vai oferecer o seu serviço, porque a partir do momento que você faz um procedimento de troca de bateria, o cliente vai ver que tu troca bateria. Se tu troca a tela, ele vai ver que troca a tela, ele vai lembrar de ti quando tu tá fazendo um procedimento desse de reparo. Ah, eu acho que eu vi um perfil ali que faz esse procedimento. E aí ele vai salvar, vai compartilhar, tá entendendo? Então faça chamadas diretas para o cliente contratar o que você oferece, ok? Então isso é muito importante. Eu mesmo, às vezes, estou fazendo um serviço eu faço esse serviço em AirPods, faço serviço em iPad, e aí em Apple Watch, porque são serviços que não são todos os técnicos que faz. E aí sempre tem uma pessoa me procurando, ó, eu vi essa postagem tua no Instagram, que tu conserta AirPods, Apple Watch. O pessoal acaba vindo pelas essas postagens, tá entendendo? Então isso aí é muito importante, você fazer esses conteúdos aleatórios de tudo que você faz um pouco aí na bancada. Vamos aqui para o ponto 4, onde divulgar a sua marca, né? Aí tem as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, tem vários, pessoal, é bem cansativo, tá entendendo? Mas dá muito resultado. Dá muito resultado essa questão de você divulgar o que você faz no seu dia a dia na bancada. Instagram, TikTok, YouTube. Não se preocupa, pessoal, com o perfil dos outros. Não, faz com autenticidade. Tá entendendo? Tem que ter uma constância. No começo é difícil, mas depois que você começa, você cria essa educação, cria essa constância, mas poste qualquer coisa todo dia. Às vezes você acha, não, porque eu não tenho 10 mil, não tenho 5 mil, 20 mil seguidores. A gente não começa com 10 mil, 15 mil seguidores. Esse público é conquistado aos poucos, mas nós só conquistamos esse público se eu postar. Tá vendo? Outro ponto muito importante, pessoal, é o Google Meu Negócio. Google Meu Negócio, ele traz um resultado muito bacana. Então, ele traz uma credibilidade local, se você quer atingir aquele público da sua região, né? Isso aí também você tem que entender. Não adianta você anunciar o seu público para 50. Isso é muito estratégico, tem que estudar o mercado. Tá entendendo? E também pegar as avaliações dos seus clientes. Pessoal, é muito importante. Vocês sabem hoje o poder da internet. Então, nós temos que estar totalmente ligados dentro da internet. Eu tive uma dificuldade muito grande, eu confesso para vocês. Eu vim de um tempo que não tinha internet, não tinha rede social, tá entendendo? E a partir do momento que eu percebi o poder da internet, das redes sociais, cara, ou eu venho para esse lado ou eu tô fora. Né? Porque o que é que eu quero hoje? É divulgar o meu conteúdo. O que é que eu quero hoje? Clientes. E os clientes estão nas redes sociais, eles estão todo tempo conectados. Então você tem que publicar coisas, estratégia do que eu estou falando, do que eu acabei de falar, do que você faz nas redes sociais. E às vezes a gente fica tímido em relação a isso, né? Mas, se, por exemplo, tem muita gente me procura aqui mandando mensagem, e aí eu falo, cara, tá começando, independente se você tá começando de forma profissional ou não, já começa a compartilhar coisas, conteúdos nas tuas redes sociais. Porque o pessoal também gosta de ver a evolução, porque aí eles vão acompanhar a tua evolução da manutenção. Né? Viu que você comprou ferramentas novas, viu que você evoluiu, viu que você está praticando, viu que você está todo o tempo se movimentando. Então é importante. Não deixa para mexer na tua rede social só quando tu for começar. Isso é um erro muito grave.
Já começa a organizar suas redes sociais antes mesmo de você ter um negócio físico. Pessoal, presta muita atenção nisso, isso é muito sério. Começa a organizar suas redes sociais, criar os teus conteúdos antes mesmo do teu negócio físico. Porque às vezes você pode começar no delivery, às vezes você pode começar no home office. Aí o cara quer ver teu público, quer ver teu perfil, não tem nada postado. Não tem nada de manutenção, nada de vendas. Aí fica meio complicado. Tá entendendo? Isso faz muito sentido, pessoal. Já vi gente sofrer. Eu mesmo tive que me adaptar a essa realidade de Instagram, TikTok e YouTube. Mas o meu trabalho forte hoje é no Google, meu negócio. Por quê? Porque eu faço a estratégia de divulgação dentro do Google, né? No raio. Tem toda uma estratégia para poder eu alcançar o meu público, né? Então tem que fazer isso aí. Se você está hoje longe da internet, realmente aí você tem uma queda muito grande do teu público, das pessoas que estão querendo o teu negócio. Tu não está divulgando, como é que tu vai ter cliente? A não ser que você queira divulgar aí no boca a boca, né? Enfim, vamos avançar aqui. Ponto 5, né? E aí tem a questão do transmitir a autoridade, né? Questão da postura profissional, do bench, né? Que é essa questão da bancada. Cara, bancada, o cliente, eu acho que eu já falei, mas enfim, o cliente gosta de ver a bancada organizada, o cliente gosta de ver a movimentação dos equipamentos, do que você faz, ferramentas, isso aí traz muito engajamento. Depoimento de clientes, né? Depoimento de clientes, você pode criar esse perfil de entregar o aparelho ao cliente, pedir um depoimento, marcar o cliente. Então, principalmente essa parte de vendas, né? Sempre está pedindo para o cliente fazer uma marcação, tirar uma foto, tá entendendo? Isso aí é muito importante, essa questão. Agora, o cara não vai, se o teu perfil for desorganizado, com certeza o cara não vai querer aparecer no teu perfil, né? Muito menos dar um depoimento. Pessoal, então trabalhem a marca de vocês. Isso é muito importante. Marca forte transmite autoridade, ok? Transmite confiança. Não esqueçam disso, né? Engajamento e presença. Responder às dúvidas. Eu estou sempre respondendo ali no YouTube, que é a minha maneira, que é a minha ferramenta de divulgação mais forte é o meu YouTube, certo? E ali, o YouTube, para vocês terem ideia, o YouTube me traz clientes, o YouTube. Hoje nos shorts eu estou publicando ali alguma coisa, é todo o tempo o pessoal perguntando, porque lá tem um link do meu WhatsApp. A pessoa clica no link e vem me perguntar, ó, eu vi que você faz isso, eu vi que você faz aquilo. Faço, com certeza. Ó, eu quero mandar o aparelho para você. Aí vem aparelho de todo o Brasil aí, eu recebo para reparar. Por quê? Porque eu postei algo no meu YouTube relacionado à dor daquela pessoa, ok? Então, não é que você vai ter de imediato, é uma plantinha, é uma semente, desculpa, que você planta, e no futuro, pessoal, e não é nem a longo prazo. A curto, médio prazo, o pessoal vai te achar e vai te procurar para fazer esse serviço para ele do que está relacionado ao que ele precisa, do que ele precisa consertar, ok? Engajamento e presença, responder dúvidas, criar relacionamento, mostrar conhecimento. E aí você vai, mostra o teu conhecimento, fala com autoridade, vende o que tu aprendeu. Tu faz um curso, né? Tu aprendeu uma linguagem, uma técnica, um procedimento, vai ali para as redes sociais e mostra aquele procedimento. Às vezes não precisa nem tu falar. Você faz só o vídeo, bota uma música ou faz uma narração e ali traz o engajamento. Hoje está muito, é uma realidade você trazer clientes hoje para o teu negócio sem mostrar a tua cara. Como? Tudo através da inteligência artificial, tudo através da edição de conteúdos. Aí eu vou falar para vocês sobre tudo isso aí no decorrer das nossas lives. Ok, pessoal? Marca forte, pessoal, representa a autoridade. Organize o perfil de vocês, revejam, ajeite a bio, sabe? Remova algumas fotos que não estão ali adequadas com o teu perfil. Entendendo? Porque essas fotos ali podem estar comprometendo o teu negócio. Beleza? Então os pontos, vamos aqui finalizando os principais tópicos, né? Porque a marca
é tão importante, falei sobre isso. Ponto 2, marca pessoal vezes marca corporativa. Façam análise se vocês querem mostrar o rosto ou querem criar uma logomarca. Agora lembrando que vocês podem fazer fotos estratégicas, uma foto bacana, tirar e colocar ali no teu perfil mostrando seriedade, ok? Organização e identidade visual, né, lá das redes sociais. Conteúdos de curiosidade, conteúdos de venda, né, os dois conteúdos, porque às vezes se você só conteúdo de vender, às vezes o cliente vai achar, pô, esse cara só quer me empurrar as coisas, mas não dá uma dica massa. Dá uma dicasinha de como limpar o conector, limpar o fone de ouvido, dica de carregadores, o melhor carregador para os modelos de smartphones. Ferramentas digitais para fortalecer a marca, TikTok, Instagram, YouTube, Google Meu Negócio, certo? E como transmitir autoridade e respeito, fazendo tudo do ponto 1 ao ponto 5, você transmite aí autoridade e respeito. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Quero agradecer a livezinha de 30 minutos rapidinho, né? Tomara que esse conteúdo tenha feito sentido para você, né? Tenha tocado aí na dor de vocês. Criem a marca de vocês, logomarca, ou então você não quer logomarca, você quer vender, realmente fazer da sua logomarca a sua imagem, não tem problema, também dá certo, mas tudo está relacionado a um perfil organizado e uma identidade visual bacana, paleta de cores. Então, quem tem dúvida, né, assiste aí a live novamente, poder da sua logomarca. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5 pontos estrategicamente elaborados para você assistir e aplicar, beleza? Então é isso aí. Lembrando, quem não é inscrito no canal, já se inscreve. E se esse conteúdo fez sentido para você, pessoal, ou para outra pessoa que você conhece, compartilhe esse conteúdo, ok? E amanhã, sexta-feira, tem a nossa última live da semana, certo? Nossas lives vão ser de segunda a sexta. E também já entra lá no grupo do WhatsApp, o link está na descrição do vídeo, que tem novidade por aí, nossos treinamentos, né? Online, né? Treinamento online em breve aí, falando sobre o mercado de manutenção, desde a parte de empreendedorismo até a parte técnica, para você alavancar o seu negócio de forma assertiva. Seja você que está iniciando na área de manutenção, seja você que quer trabalhar na parte de vendas de aparelhos, queira você que queira trabalhar na vendas de acessórios, não importa. O meu canal no YouTube é para vocês que querem explorar qualquer nicho, né? Qualquer subnicho da área de smartphone. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês. Boa tarde e até amanhã, até o meio-dia. Até amanhã ao meio-dia, beleza?